Boa noite, domingo 27 de setembro de 2020. Estamos iniciando mais uma live, um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, porque Ele vive e posso crer no amanhã, porque Ele vive e temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos. Amém. Estamos aqui reunidos mais um domingo para agradecer o nome do Senhor e os seus feitos em nossas vidas. É com muita alegria que estamos aqui agradecendo a um Deus vivo, uno e suficiente em nossas vidas. Vamos começar com oração. Ouve suas fontes e fique com os ouvidos bem aguçados e junto comigo vamos falar com Deus. Obrigada, Senhor, por esse domingo tão precioso, pelas suas benevolências, pelas suas misericórdias que nos alcançam todos os dias. Estamos aqui, Senhor, mais um domingo para te cultuar e bendizer o teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque tu és soberano em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por confiar em ti. Te agradecemos pela tua fidelidade incondicional em nossas vidas. Toma para ti, Senhor, esse culto. Toma para ti, Senhor, este louvor. Toma para ti, Senhor, a nossa adoração. Fica conosco. Transforma os corações que aqui vão participar. E que tu possa penetrar nas juntas e medulas, para que tu possa resolver seus conflitos internos, Senhor. Cuida, Senhor, de cada ouvinte. Cuida, Senhor, de cada espectador, para que eles possam tirar todos os seus pesos e colocar em suas mãos. Obrigada por tudo. É no nome santo de Jesus que nós começamos mais um culto de adoração a ti. Amém. 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 Quero aqui agradecer ao Senhor pelo dia maravilhoso que foi ontem. Ontem nós fomos a uma comunidade chamada Acauã, precisamente onde moram os quilombolas aqui no Rio Grande do Norte. E nós fomos ontem deixar mais uma remessa de cestas básicas, essas cestas doadas pela Rede da Graça e por amigos nossos, não é? Que Deus, com a sua infinita bondade, nos permitiu ter condições de reunir essas doações. E, além disso, nós também fomos doar roupas, sapatos, brinquedos. E estamos aqui agradecendo você também que nos ajudou a fazer esta campanha, essa doação, essa ação social para aquela comunidade carente, uma comunidade, existem muitas necessidades lá, mas um povo firme no Senhor, um povo humilde de coração, um povo determinado a servir ao Senhor. E eu fui surpreendida pelo Senhor, porque quando a gente pensa que está a gente fazendo um benefício à comunidade, foi a comunidade, agraciada por Deus, que me revestiu com a presença do Senhor. A obra de Deus é assim, é como diz a palavra, ela vai e ela volta. Porque o testemunho daqueles irmãos, o comportamento, a fidelidade, a humildade, a recepção que nos fizeram, e eu fiquei maravilhada. Eles têm um gesto de gratidão a todos que chegam ali, e eles
eles têm um modo de receber, e todos que chegam ali na comunidade, todos que chegam ali naquela igreja, eles lavam os nossos pés. E no momento que eu vi aquele pessoal inclinando-se com aquela bacia para lavar os meus pés, eu imaginei aquela cena que Jesus fez com os discípulos, e eu disse: Senhor, eu não sou digna que lavem os meus pés. Comecei a chorar. Meu coração chorava, mas chorava de gratidão, Senhor, pela tal surpresa que eu nem estava imaginando e nem sabia que ia acontecer. E eu fiquei ali maravilhada. E olha, eu vou dizer uma coisa a você. Quando você for surpreendido em alguma comunidade que não seja tradição da sua comunidade, pergunta ao Senhor: Senhor, o que tu queres me mostrar? O que tu queres me ensinar? E o que Deus me ensinou naquele ato foi que estou aqui, te causando essa surpresa, para te agraciar, bendizer o teu nome e te servir. Eu fui com o coração de servir, e eu fui servida. E eu fiquei assim, eu não sou muito, confesso a aos irmãos que eu não sou muito aberta para ser servida, porque eu gosto mais de servir, eu gosto mais de cuidar, eu gosto mais de ouvir as pessoas. Mas naquele momento, Deus reservou para mim, é o que eu sinto, irmãos, é o que eu senti. Naquele momento, Deus me surpreendeu com alguém me servindo do alto e sublime trono. Foi assim que eu me senti. Quando aquela irmã se ajoelhou com aquela bacia, colocou meus pés, começou a orar por mim, eu me debrucei em lágrimas. Porque eu disse: Senhor, eu vejo o teu cuidado comigo. E no momento eu me senti indigna de ser tão servida pelo Senhor. Mas no meu coração começou a arder. E dentro de mim eu senti o Senhor falar comigo e dizer assim: olha, serva minha, eu gosto de fazer essas surpresas com os meus, para dizer que eu amo todos. E eu estou aqui para servir a todos. Deus está querendo lhe servir. Deus está querendo lhe tocar. Deus está querendo falar com você. Deus está querendo mudar a sua história. Deus está querendo te receber do jeito que tu estás. E para isso nós vamos começar a cantar. Nós vamos começar a bendizer o nome dEle. Nós vamos dizer que é bom estarmos aqui, louvando e agradecendo o seu santo nome. Amém? Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Que bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aí, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes ouvir. Deus está aí, Deus está aí, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. E ontem em Acauã, eu vi umas meninas, né, umas jovens, tipo 10, 9, 8, 12 anos, elas cantando, louvando a Deus. E eu vi aquela comunidade pobre, aquelas meninas cantando, se apegando a Jesus, participando da igreja, né, fazendo parte do corpo da igreja e cantando com muita alegria, com muita emoção. E eu me vi naquelas meninas, porque eu me converti, eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus com 12 anos. E eu testemunhei para elas sobre o ato de entregar a minha vida para Jesus. E aquilo ali salvou a minha vida, porque ali Deus cuidou de mim. E eu disse para ela, do jeito que Ele cuidou de mim, e hoje estou eu fazendo missões, estando aqui visitando vocês. Jesus quer capacitar cada um aqui para também continuar a obra. Deus quer capacitar a mim, capacitar a você, está capacitando aquelas meninas, não é? Basta que a gente se disponha a entender o propósito dele na minha e na sua vida. E a comunidade de Acauã, ela orou por estar sendo agraciada hoje. Uma mulher chegou perto de mim e fez assim: irmã, quanta oração a Deus para a gente poder estar neste momento. Então é possível sim. Por isso que tem uma canção que diz assim: em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir quando estás a pedir, quando tudo deixarem no altar. Vamos cantar? Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir porque estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver
todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Tem uma música que diz assim, só para finalizar: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descanse no Senhor. Sabe por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente graceaste. Aos seus amados ele dá o quanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. Se o Senhor não edificar a sua casa, e se você não deixar que o Senhor edifique a sua casa, em vão você trabalha. Porque Ele é que tem que ser Senhor, e você é que tem que ser o servo, submisso às vontades do Senhor. Chama Ele para trabalhar em sua casa. Chama Ele para transformar primeiro o seu coração. Chama Ele para coordenar os seus feitos. Chama Ele para entregar a sua vida e a vida da sua família. Porque Ele ama aquele que confia nele. Amém? Eu vou orar por Mário para entregar o culto e ele entregar a palavra que Deus colocou no coração dele. Senhor nosso Deus, como a conta do teu servo, que ele fale conforme te apraz e tudo que tu colocou no coração dele, e não acrescente nenhuma vírgula e nenhum ponto. Derrama, Senhor, da tua majestosa unção sobre a cabeça dele. Cobre ele com o teu sangue, guarda os nossos filhos e a nossa casa. Obrigada, Senhor, por mais um dia, é o que nós te pedimos, e com permissão da tua presença, entrego este culto na continuação, para tu colocar as tuas palavras em Mário. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Aqui estamos mais uma vez, realizando esse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Depois de um sábado abençoado, de uma jornada missionária, que estivemos ali no município de Poço Branco, na comunidade quilombola de Acauã. Graças ao Senhor por esse privilégio de poder servir naquele lugar. O tema de hoje
é um desafio para mim. Eu coloquei assim o tema: o inferno está esvaziado? O inferno está esvaziado? Eu venho expondo a palavra de Deus desde 2016, e eu estava fazendo aqui a minha pesquisa nas mensagens que eu elaborei. Eu já fiz a exposição de aproximadamente 200 mensagens de 2016 para cá. E olhando ano a ano, nunca falei sobre o inferno. Aliás, pouco se fala sobre o inferno. Mas hoje Deus me levou a esse desafio de falar sobre o inferno. Não tenha medo, fica aí. Porque nós não vamos falar um achismo sobre o inferno, uma doutrina filosófica sobre esse tema. Mas o que a palavra, a tua palavra é a verdade. É a palavra e é sobre a palavra que vamos falar sobre esse tema tão importante, para nos alertar sobre este assunto que Jesus deu grande importância e por 11 vezes falou sobre esse tema. Eu quero convidar você então a abrir a Bíblia, a sua Bíblia, se você estiver próximo a ela, senão você vai escutar com atenção um texto lá em Lucas, capítulo 16, é uma passagem muito conhecida, o rico e o mendigo. O rico e o mendigo. Eu vou ler só uma parte dessa passagem, em Lucas 16, a partir do versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Amém? Esse é o texto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dirija sob a orientação e comando do Espírito Santo. Não viemos a falar aquilo que é da nossa mente, mas aquilo que vem de Ti, Senhor. Prepara os nossos corações para ouvir essa mensagem e sermos transformados por ela. É o que oramos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Ao final eu vou fazer um comentário mais extensivo sobre essa passagem, porque há uma disputa teológica sobre ela, o rico e o mendigo, se foi um fato real ou se foi uma parábola. Na minha Bíblia em planilha, que eu elaborei, que aliás convido vocês a acessarem essa Bíblia Sagrada em planilha, eu tenho recorrido muito a ela. E eu fui lá esses dias e pesquisei sobre a palavra inferno. Na Bíblia em planilha eu vi mais de 30 citações e versículos sobre o inferno. E várias delas são muito impactantes, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por isso que eu estou dizendo, o tema é bíblico. E por isso a gente tem que falar, está na Bíblia. Vou dizer alguns versículos aqui sobre o tema, conforme a palavra. Deuteronômio 32, 22 diz assim: porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Lá no Salmo 9,17 diz: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações se esquecem do Deus. Provérbios 27:20 diz: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Entrando agora para o Novo Testamento, eu fiz apenas a seleção de alguns, são muitos outros versículos. Jesus no Sermão do Monte. Jesus no Sermão do Monte, vou dizer novamente. Disse assim: se o teu olho direito
te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Está usando aqui um hipérbole, usando o olho, né? Exatamente para arrancar. Mas é a atenção que você tem que dar a ele. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Foi o que Jesus falou. Mateus 10, 28, ele disse outra vez assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 16, 18, novamente, Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mateus 23, 3, 3. No grande sermão dos ai de Deus, esse capítulo 23 de Mateus é muito poderoso. Quando ele estava condenando os escribas e fariseus e sua falsidade, lá no final ele diz assim: serpente, raça de víboras, como escaparão da condenação do inferno? Apocalipse 1,18 diz: e aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. E Apocalipse 20, 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então eu fiz aqui uma pronunciação de diversos versículos, poderia dizer muito mais do que a Bíblia fala sobre o inferno. E a pergunta que eu faço aqui é, eu disse assim: o inferno está à venda? O inferno está esvaziado? Por quê? Porque parece que ninguém está se preocupando com esse assunto. Quando alguém morre, as pessoas dizem assim, que Deus receba aquela pessoa no paraíso e que descanse em paz. A pergunta que eu faço é: será que o inferno existe mesmo, já que as pessoas não falam dele? Será que não é algo que a religião coloca para incutir medo nas pessoas? Será que quando morremos todos vamos para o céu? Se isso é verdade, então o céu está esvaziado. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas esse assunto é muito sério, esse assunto é muito tremendo. Aqui não cabe, preste atenção aqui agora, aqui não cabe opinião pessoal e nem tradição religiosa. E muito menos recorrer a experiências sobrenaturais em sonhos, que eu estive no céu, que eu fui no inferno e voltei, ou supostas visitas a esses lugares. O que importa aqui é o que a Bíblia diz. Olhe, preste muita atenção ao que o apóstolo Paulo disse. Eu acho que muita gente que prega por aí deveria revisitar esse versículo e ficar muito atento com a responsabilidade com o que fala. Que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 4, 6. Não ultrapassem o que está escrito na palavra. Vou dizer de novo, 1 Coríntios 4, 6. Não ultrapassem o que está escrito na palavra. E é a palavra e o que ela diz que a gente vai aqui registrar esse tão importante assunto, fundamental para as nossas vidas. No Antigo Testamento e também no Novo, a palavra inferno não aparece diretamente a essa expressão, mas ela é usada com outros termos. No Antigo Testamento, em hebraico, ela é chamada de Sheol, que significa morte, sepultura, abismo ou destino dos mortos. Ela está registrada no livro de Daniel, no livro de Ezequiel e outras passagens bíblicas, Deuteronômio, como citamos há pouco. No Novo Testamento, inferno tem algumas palavras, pelo menos 3 citadas, mas todas têm o significado de inferno. Hades é a primeira, que significa mundo dos mortos. A segunda é Geena, ou Geena, como alguns pronunciam. Geena ou Geena era um lugar, foi uma expressão usada por Jesus, porque Jesus usava situações do cotidiano para explicar uma verdade espiritual forte, importante. Em Jerusalém,
fora dos muros da cidade havia um local de colocarem o lixo. Então as pessoas colocavam lixo nesse lugar. Esse lugar era chamado de Geena ou Gehenna. E por causa da formação dos gases, o fogo ali era permanente. Ele não se consumia. Então Jesus usou essa expressão Geena para se referir a inferno. Há também outra expressão usada principalmente no Apocalipse para o inferno, que é lago de fogo. Então, diante do que eu falei, dos versículos que citei, o inferno existe. Mas é importante aqui dizer que a Bíblia não diz que o inferno é um lugar onde o diabo reina e os demônios torturam pessoas. A Bíblia também não diz que o inferno é um lugar em que os pecadores se divertem. A Bíblia não diz que o inferno fica no centro da terra. A Bíblia ensina, diz, a tua palavra é verdade, que os mortos ressuscitarão para serem julgados. E os condenados, corpo e alma, serão lançados no inferno. É isso que a palavra diz. Jesus fez várias descrições sobre o inferno. Em resumo, ele disse assim, que inferno era um lugar de tormento, tristeza, vergonha e revolta. E também ele citou assim, inferno é lugar de trevas, fogo, choro e ranger de dentes. E esses textos são espalhados em várias referências do Novo Testamento. Mas aí surgem as situações de amenizar o impacto dessas expressões tão fortes de Jesus. Assim como Jesus falou do céu, ele falou claramente sobre o inferno. Mas então surgiram ao longo da história várias correntes doutrinárias para dar uma amenizada na questão do inferno. Uma delas é um movimento chamado aniquilacionismo, que é muito forte, muitas denominações e muitos teólogos defendem, dizendo que os salvos viverão eternamente, mas os condenados irão ser aniquilados, sumidos, serão pulverizados. Eles usam, por exemplo, o texto de Mateus 10, 28, 1 Tessalonicenses 2, 1 e 9, e diz assim, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E querem usar a expressão aqui, perecer, como aniquilação total. Mas o problema é que nem tudo que é destruído desaparece, ou é aniquilado, pois deixa de exercer seu propósito pelo qual foi criado. Alguns também se referem à expressão segunda morte, que aparece várias vezes no Apocalipse, e dizem que o homem será aniquilado no lago de fogo. Porém, a palavra morte é frequentemente usada para se referir ao estado de separação do homem de Deus. E esse texto do rico e do mendigo fala isso claramente. A morte é apenas uma separação. A morte sem Deus, dele em relação ao homem, do homem em relação a Deus. Atentem para o que Jesus disse. Mateus 25, 46. Irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja que no versículo, eterno está nas duas pontas. A expressão é tormento eterno, que significa ao longo da vida inteira. E vida eterna, que significa a própria eternidade. Portanto, fica muito difícil crer nessa visão doutrinária que muitas denominações, grandes teólogos defendem, de que o salvo vai viver para sempre no céu e o pecador, o que não aceitou a Jesus, vai simplesmente ser aniquilado, porque o texto é claro,
fala de tormento eterno e fala de vida eterna. Você não pode acrescentar, ultrapassar a interpretação além daquilo que está escrito dentro do contexto conhecido. Por isso que a Bíblia, quando fala em tormento eterno, ela está se referindo a expressões tipo fogo eterno, vergonha e desprezo eterno, atormentados de noite, reservados para as mais densas trevas, onde não há repouso nem de dia nem de noite. Parece duro dizer essas coisas, e as pessoas hoje estão assim numa vida muito self-service, que parece que é proibido o púlpito aqui falar sobre esse assunto. Tanto é que eu mesmo fiz o meu balanço aqui, eu nunca tinha falado sobre esse assunto. Mas esse assunto é bíblico. Dezenas de versículos, Jesus falou sobre o inferno muito mais do que falou sobre outros temas bíblicos. Por que ele fez isto? Essa é a pergunta. Paulo disse assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus falou do inferno porque é do caráter dele, é justiça dele. Quem somos nós? Quem é você, quem sou eu? Para dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer na vida. Como pode a criatura querer definir e decidir sobre o Criador? Olha só, se o inferno é algo incompreensível para nós, o que nos desviamos desse assunto, o que nos chateamos em ouvir esse assunto, mas não sai daí não. Veja, Deus fez algo muito mais incompreensível ainda, pois nos enviou seu Filho, que deixou a sua glória para nascer e ser educado por seres que ele mesmo criou, para depois ser torturado, humilhado, perfurado nas mãos e nos pés, ter uma coroa de espinhos cravado na cabeça e morrer sem ter culpa alguma. Isso é tão incompreensível quando dizer da existência do inferno. Por que Jesus usou palavras tão duras sobre o inferno? Foi por amor que ele fez isso. Amém? Foi por amor. Pois a realidade do inferno torna mais magnífico ainda o perdão de Deus, estabelecido na cruz, pois revela a sua profunda ira contra o pecado e a extraordinária graça pela cruz. Esta é a razão, porque esse tema está presente na Bíblia. Na Bíblia, porque através desse tema, Deus quer dizer para mim e para você a revelação dele sobre a sua profunda ira contra o pecado e a extraordinária graça pela cruz de Jesus. O apóstolo João disse assim, 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, ou seja, não irá para o inferno, aleluia, mas já passou da morte para a vida. Amém? Assim como é dura a informação sobre o inferno, é doce, é gloriosa, é esperança viva falar sobre o céu. Amém? Você ouve a palavra, você crê nessa palavra, creia nessa palavra e você vai ter vida eterna. Você não vai para o céu, inferno, vai para o céu, porque já passou da morte para a vida, diz João 5,24. Para não falar sobre esse tema, pelo menos algumas 5 mentiras falam-se por aí sobre o inferno, para dizer isso não é tão importante assim, pastor não deve estar falando isso em púlpito, vamos só falar de vitória, alegria, prosperidade, felicidade e amor. Então eu vou ter que pegar os versículos da Bíblia que falam sobre isso e passar aqui alguma coisa para ele não ser lido. Muitos dizem assim, para justificar e amenizar o inferno, dizem assim, o inferno não existe. Alguns chegam a citar, os que conhecem, Allan Kardec, no seu livro Céu e Inferno, abre aspas, ele disse assim,
O dogma da punição eterna é incompatível com o progresso da alma, criando uma barreira intransponível para a regeneração das mesmas. Então, toda a doutrina espírita só enfatiza o aspecto do amor de Deus e não da justiça de Deus, e ignora o inferno e a cruz. Ignora esses elementos da vida eterna e da condenação ao mesmo tempo que Jesus falou diversas vezes. É como se você estivesse colocando a cruz no lugar secundário, não tivesse menor importância a morte do seu filho, que é uma atitude incompreensível de Deus, assim como é incompreensível o inferno, aceitar essa tese de que é incompatível com a progressão da alma falar que o inferno existe. E eles defendem que o inferno não existe. E milhões de pessoas na Terra aderem a esta doutrina. Outros dizem, não, o inferno não existe. Outros falam assim, o inferno existe. E é aqui apenas. É essa tristeza. Quando eu estou triste, quando eu estou em sofrimento, eu estou no inferno. Outros dizem que o inferno é passageiro. Mas se esquecem de Hebreus 9, 27, que diz, depois da morte, segue-se o juízo. Outros dizem que o inferno é só para gente má. O nosso conceito de justiça não é igual ao conceito de justiça de Deus. Porque o pai ama, mas o pai disciplina. O professor ensina, mas ele cobra, não aprova, ele reprova se você não estudar. Só, preste atenção aqui, só um tipo de pessoa vai para o céu. Eita, anota aí. Eu anotava. Só um tipo de pessoa vai para o céu. Não é uma pessoa boa ou má. Somente uma pessoa salva vai para o céu. Amém? Essa é a orientação bíblica. Cuidado com as doutrinas, com as filosofias que invadem as redes sociais, as pesquisas, a internet, televisão, cinema, tentando desviar sobre essa verdade insondável, profunda da palavra de Deus, céu e inferno. Como disse o Espiritismo, na visão de Allan Kardec, considera isso algo inexistente, porque para eles o fundamental é o estado de consciência da pessoa que vai progressivamente melhorando até atingir uma perfeição. O islamismo não crê na existência da Hades do Sheol, apenas admite que se você não obedecer a Allah, você será queimado vivo, deixando de existir. O budismo crê que o inferno é um lugar provisório de sofrimento. E na doutrina deles há cerca de 18 formas de inferno, que vão sendo amenizadas ao longo do tempo. Os adventistas, testemunhos de Jeová e outros grandes teólogos que puxam para uma visão cristã. Uns só olhando o Antigo Testamento, outros só olhando o Novo Testamento. Eles creem na doutrina que o inferno não é eterno. O inferno é aniquilado quando e após o julgamento final. Corpo e alma serão destruídos e não sofrerão eternamente. O catolicismo romano crê que após a morte o cristão passa por um purgatório, sendo um estado e um processo de purificação e um castigo temporário. Tudo que eu falei aqui, dessas doutrinas, dessas religiões, desses movimentos que impactam grande parte da população do mundo, ignoram a verdade bíblica da cruz. Porque Jesus morreu na cruz? Porque Deus mandou seu Filho? Se não foi por amor, para nos livrar da condenação. E que condenação é esta? É uma condenação eterna, porque Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Eu falei que só um tipo de pessoa vai para o céu. É uma pessoa salva. Agora, há 3 tipos de pessoas que vão para o inferno.
Eu também anotava. Primeira, os que se opõem a Deus e a sua palavra. Segundo, os que se esquecem de Deus. Terceiro, os que querem servir a Deus do seu jeito e não do jeito de Deus. Eu vou ler a Bíblia quando eu quiser, eu vou orar quando eu quiser, eu vou buscar a Deus quando eu quiser. O apóstolo Tiago diz assim: ei, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. O que é a vida de vocês? O que é a minha vida? O que é a sua vida? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Deixa eu dizer aqui algo que é muito forte, porque essa questão do espiritismo ele influencia muita gente para amenizar a dureza e a profundidade da questão do inferno. Veja bem, a questão de ir ou não para o inferno, ou de ir ou não para o céu, não é uma questão de evolução ou de progressão da alma. A Bíblia não diz isso. A questão de ir para o céu ou para o inferno é uma questão de substituição, de expiação, que já foi concretizada por Cristo na cruz. Amém? Você crê nisso? Vou dizer outra coisa muito importante nessa mesma linha, preste atenção, por favor. Deus não determinou o caminho da evolução ou da progressão para o homem chegar ao céu ou ir para o inferno. Mas Ele determinou apenas o caminho da graça e da fé. Amém? Não foi caminho da evolução, foi caminho da fé, foi caminho da graça. A justiça de Deus já foi feita quando Cristo tomou o meu e o seu lugar no juízo. Cristo é o homem completo. É nele que devemos nos seguir. É Ele que nos salva. Amém. Não adianta você querer entrar nos Estados Unidos, por exemplo, com o visto da Austrália. Você acha que vai entrar nos Estados Unidos com o visto da Austrália? Sim ou não? Não vai. Você não entra nos Estados Unidos com o visto da Austrália. Agora preste atenção. Não adianta você querer entrar no céu com o visto do Espiritismo. Você não vai conseguir. Porque o caminho não é da evolução. O caminho é da graça e da salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? E veja, o visto é Jesus e o passaporte tem um caminho de sangue nele. O sangue de Jesus que derramou na cruz por mim e por você. Amém? O visto para entrar no céu é Jesus. Não é doutrina. Não é filosofia. É o que está na palavra. É Jesus, crê nisso. Quer pegar ou largar? Eu vou aceitar os fundamentos, os rudimentos das doutrinas e filosofias, ou vou aceitar aquilo que está na palavra? Se ao lugar de Jesus você aderir a essas doutrinas, você vai ficar sujeito às suas consequências. E as consequências são condenação. Atentai para o que o salmista diz, Salmo 116, 3, para encerrar. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Fiquei aflito e triste. E para encerrar, eu citei aqui essa história do rico e do mendigo. O mendigo chamado Lázaro. Muitos acham que essa história aqui é uma parábola e não uma história real. E muitos grandes
teólogos pensam assim, que é uma parábola. Mas eu pessoalmente considero que esse texto não é uma parábola, é um fato real. Por quê? 3 argumentos. Primeiro, a história aqui narrada nunca foi chamada de parábola. Em muitas ocasiões, Jesus, quando vai falar de parábola, ele vai contar uma história. Ele cita a expressão parábola. Segundo, a história do rico e do Lázaro, do homem rico e de Lázaro, usa nomes reais. Em nenhuma parábola Jesus usou nomes reais, como Abraão, por exemplo, Lázaro, por exemplo. Terceiro, essa história em particular não parece enquadrar-se na definição da parábola, a qual é uma apresentação de uma verdade espiritual usando ilustração terrena. Ele usou ilustração celestial, eterna, céu e inferno. O importante é que a história seja verdadeira ou seja uma parábola. O importante é o ensinamento que está por trás dela. Mesmo que ela seja uma parábola, Jesus claramente usou esta parábola para ensinar que após a morte, os injustos serão eternamente separados de Deus, que se lembram da sua rejeição do Evangelho, que estão no tormento e que sua condição não pode ser remediada. Quer seja uma parábola, quer seja uma história real, Jesus ensinou claramente a existência do céu e inferno, assim como a sedução das riquezas para aqueles que confiam na riqueza material. Pronto. Consegui falar sobre esse tema tão complexo, tão difícil, mas falei. Marcos 9:47 diz assim: e se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor que você entre no reino de Deus com um olho só, do que tendo 2, ser lançado no inferno. Amém, irmãos? Que possamos, diante desta realidade bíblica, nos aproximar mais do nosso Deus, sabendo que, por seu infinito amor, Ele nos livra da condenação eterna e nos dá, por graça e misericórdia dEle, o acesso a gozar com Ele a eternidade no céu. Que você atente isso no seu coração e busque ao Senhor o quanto pode, enquanto está vivo. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Essa semana meu cunhado Weber perdeu um amigo no ciclismo, né? Ele, enquanto pedalava, ele passou mal e faleceu. E ele disse: eu nunca vi a morte assim tão perto de mim. E eu citava para ele o que Tiago diz em sua carta, o que é a vida. A vida é um vento passageiro, nós somos como uma neblina, passa rápido. A gente não sabe o dia da manhã. É nessas horas e nessas ocasiões que a gente precisa lembrar a importância de estar perto do Senhor, crendo nele, porque Ele concede a vida eterna aos que creem em Jesus. E aí o problema do inferno inexiste para você, porque o céu é uma realidade presente na sua vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Vamos orar agora, encerrando esse momento, grato ao Senhor por esse privilégio de falar da sua palavra. A tua palavra é a verdade. E a gente tem que falar o que está na palavra, mesmo que seja dura a expressão, ou mesmo que seja doce a expressão. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, por esses alertas divinos, de ver que nossa vida é tão frágil, mas nas tuas mãos, tu nos fortalece, nos dá segurança no caminhar nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão vindo nessa live, sua vida, seus corações, para que eles tenham um encontro com Jesus definitivo,
e que o céu seja uma realidade na vida daqueles que creem. Em nome de Jesus. Seja com suas vidas, saúde, desafios, sobrevivência. Então, uma semana abençoada a todos nós, Senhor. Queremos te agradecer pela experiência maravilhosa de ontem, quando compartilhamos o Evangelho, a Tua Palavra com aquelas pessoas ali, daquela comunidade. E dividimos um pouco do que temos com elas, ó Pai. Abençoa lá o missionário Ronaldo, os irmãos que dirigem aquela congregação, as crianças, ó Pai, os seus sonhos, que Tu possa ser presente na vida delas, em nome de Jesus. Obrigado por esse privilégio de poder te servir, Senhor, no Teu reino. Muito obrigado. E agora, Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa semana sob as bênçãos de Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Creia no Senhor, em nome de Jesus. Bênção pura a todos.